Graças a paz, bom dia. Mais um dia aqui com vocês para um café com Deus é bem melhor. E a gente vai continuar falando sobre obediência a Deus, né? Que Deus nos dê sabedoria, entendimento, discernimento da palavra, que a gente tenha a palavra revelada direta do trono de Deus. Sempre eu peço que comecem pedindo perdão dos seus pecados, falhas, imperfeições, transgressões, aquelas que cometemos conscientes ou inconscientes, né? Porque às vezes a gente faz, não tem noção de que é errado e não há julgo, né? Sobre aquilo que a gente não tem consciência. E a gente vai falar hoje uma parte do texto de Romanos 5 e uma parte do texto de Romanos 6, falando sobre obediência a Deus. E ela vai falar muito sobre como o pecado entrou no mundo e de que forma, né, Deus trouxe a sua misericórdia, a sua bondade sobre nós. Que o pecado gera morte, mas quando aceitamos Jesus e passamos a viver com Ele, nós temos garantido a vida eterna. E aí, em Romanos 5, do 12 em diante, ele vai falar sobre isso, tá? Que o pecado entrou no mundo por meio de um único homem. Homem esse que foi Adão, né? Esse texto até fala isso, Adão e Cristo. Como resultado, a morte se espalhou pela raça humana. E através do pecado de Adão, todos os seres humanos pecaram. E é uma coisa que eu vou falar mais à frente, é um pecado geracional, é uma maldição hereditária, né? Então, ou seja, Adão pecou e toda a humanidade pagou o preço por esse pecado. Mas ele coloca assim que desde o tempo de Adão até Moisés, a morte ela dominou os seres humanos. Por quê? Porque nós não tínhamos Jesus ainda pagando todas as nossas dívidas desse pecado. Ele ainda não havia morrido. Mas dali em diante a história muda de situação. E Deus vem a nos dar uma segunda chance com Ele. E com essa promessa de eternidade, de vida eterna, de viver uma vida plena, né? Sem dor, sem lamento, sem doença, né? Uma vida feliz, sem tristeza, sem choro. E existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. O pecado de Adão gerou morte. Né? Muitos morreram por causa do pecado de um só homem, porque até a geração de Moisés a gente não tinha o sacrifício vivo que foi Jesus. Mas graças a Deus, a misericórdia e a graça de Deus é muito maior do que esse pecado. E ela nos dá a salvação gratuita a muitos por meio da graça de um único homem também. Pelo pecado entrou pela vida de um único homem que foi Adão. Mas a misericórdia e a graça de Deus também entrou pela vida de um único homem que foi Jesus Cristo, que foi o sacrifício vivo, que pagou o preço por essa dívida. Nós não devemos, ela está cancelada, porque quando nós aceitamos Jesus e obedecemos os seus ensinamentos, nós temos direito à vida eterna. Nós somos salvos. Nós vamos viver na nova eternidade, na nova Jerusalém com o Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refrigério. Na glória que nós vamos ter a vida eterna que nos é garantida por esse único homem. Então, Deus nunca perdeu. E todas as vezes que nós seguimos a Deus e obedecemos, Ele nos traz bênção. E nesse caso, Deus nos traz salvação. Salvação. Saber que não é essa vida que é passageira. Nós vamos ter uma vida eterna no céu, na terra prometida, na nova Jerusalém, que Jesus disse que estava indo preparar para nós.
E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por meio de um único homem, que foi por causa da desobediência de Adão a Deus. Por causa da desobediência de um único homem, olha o preço que toda a humanidade pagou. Só que quando a lei veio, na época de Moisés, né? Isso fez com que esse pecado aumentasse ainda mais. Mas também fez que a graça de Deus aumentasse muito além. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado trouxe a morte, também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio de Jesus Cristo, porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele já pagou por todos os nossos pecados. Quando a gente obedece, vive a palavra de Deus, não é só ler, não é só ouvir, é viver. Quando nós fazemos isso, nós somos novas criaturas em Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E nós temos direito a viver todas essas promessas que Deus nos garante. E com o respeito à palavra de Deus, você ganha a vida eterna. Você ganha uma vida terrena mais abençoada. Porque quem agrada a Deus recebe as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, recebe o carinho, a atenção minuciosa do nosso Deus. E é isso que eu quero que a gente busque todos os dias. Ouvir, pedir sabedoria para entender a palavra de Deus e viver os mandamentos e a palavra do Senhor. Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam guardados, sejam cuidados e vamos até a eternidade, porque nós vamos viver uma vida com Deus. Um forte abraço, um ótimo dia, um excelente final de semana em nome de Jesus.